Bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo, é o canal onde se discute filosofia, ciência, política, saúde e muito mais. E hoje uma questão que tem uma interseção aí com saúde, questões políticas e tal. É uma questão também que eu vou discutir mais em um outro canal que eu estou ainda elaborando, mas ela é relevante para o nosso canal aqui, que é a questão das microtransações em jogos eletrônicos. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas em muitos jogos eletrônicos, seja eles jogos de Facebook, desses jogos menores de rede social, seja em jogos chamados MMOs, Massive Multiplayer Online, jogos que se jogam com outras pessoas na internet, em muitos desses jogos existem as chamadas microtransações, ou seja, você pode usar dinheiro real para comprar coisas virtuais, coisas dentro dos jogos. E aparentemente, à primeira vista, se as pessoas podem pensar, se as pessoas querem fazer isso, não tem problema. É uma escolha das pessoas. Mas, recentemente, vem ficando cada vez mais evidente que as grandes empresas da indústria de jogos, principalmente aquelas grandes empresas cujas ações estão no mercado da Bolsa de Valores, essas grandes empresas são capazes de usar práticas altamente predatórias que buscam justamente identificar e explorar indivíduos com tendências altamente compulsivas. E eu vou explicar assim, em linhas gerais, como é que algumas dessas práticas funcionam. Bem, você começa a jogar um joguinho simples, por exemplo, um jogo que você monta uma fazendinha, né? E você vai desenvolvendo aquele jogo. Em um determinado momento, o jogo que é gratuito para se jogar, reparem a estratégia, você não paga para jogar esse jogo específico. Ele oferece para vocês, por R$1, R$2, melhores sementes, melhores máquinas para arar o campo e, enfim, melhorar a sua fazenda, fazer a sua fazenda ficar melhor. E você pode pensar inicialmente, é só R$1, é só R$2, eu estou investindo tempo nesse jogo, estou me divertindo, quero dar o suporte aos desenvolvedores. E se você gastasse só isso, seria realmente um suporte aos desenvolvedores. Mas a estratégia é que gradativamente, quanto mais você gastar dinheiro, mais eles vão lhe oferecendo opções de gastar cada vez mais. Eles querem lhe capturar para que você fique compulsivamente gastando dinheiro. Bem, pessoas que não têm comportamento compulsivo podem gastar apenas algumas vezes, né, um pouquinho e pronto, mas eles estão tentando identificar justamente as pessoas que têm comportamento compulsivo e que vão gastar milhares de reais e milhares de dólares nesses jogos. Esse modelo ficou conhecido como freemium, que é free, grátis, para jogar, mas que dentro dele tem muitas microtransações e essas práticas predatórias. Bem, mais recentemente, essas práticas predatórias das empresas de jogos, elas estão sendo investigadas por governos na Bélgica, na Holanda e em outros lugares, porque elas introduziram uma prática de chamado loot boxes, quer dizer, caixas de loot, de coisas, né? E a estratégia dessas loot boxes é o seguinte: você paga dinheiro para participar de uma espécie de sorteio, uma loteria, e você recebe alguns itens, mas podem não ser os itens que você queria. E essas microtransações estão sendo introduzidas também não apenas em jogos gratuitos para jogar ou jogos Massive Multiplayer Online, mas jogos que você paga nos Estados Unidos $60, aqui no Brasil perto de 150 a R$200 por um jogo, dependendo de quando você comprar e se pegar no lançamento, essas coisas todas. Pois bem, essa prática tem muitos dos elementos do cassino, porque é um sorteio, né, uma coisa aleatória assim, e você não sabe o que você vai receber, e tem estudos mostrando que algumas pessoas, quando tem essa possibilidade de ganhar o que elas querem, mas a possibilidade delas não ganharem o que elas querem, isso estimula uma determinada resposta mental e elas têm uma tendência também, um comportamento compulsivo, de ficar querendo apostar, até elas receberem
o que elas querem, né? E também tem um sentido de acumulação, de querer acumular mais itens. Então as práticas predatórias das empresas, elas estão sendo cada vez mais agressivas nessas microtransações, porque existe uma quantidade gigantesca de dinheiro para ser feita. Só para vocês terem uma ideia, o multiplayer online de um jogo como GTA V faturou mais do que as vendas do jogo, e o GTA V é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, se não for o jogo mais vendido de todos os tempos. Mas as microtransações produzem uma quantidade exorbitante de dinheiro. O mesmo do jogo FIFA, da Electronic Arts, que tem um modo Ultimate Team, que também tem microtransações. Só que muitos podem estar pensando, mas pessoas adultas fazem o que quiserem, né? Enfim, se tem gente que tem problema, ela deve buscar tratamento e tal. Mas nós sabemos que muitos desses jogos são jogados por menores de idade. E nós não deixamos menores de idade apostar em cassinos. Então, essa questão dos loot boxes, ela é uma questão altamente complexa. Além disso, se não existe uma clara, digamos assim, política que diga e expresse os riscos envolvendo essas práticas de microtransações, será que elas não deveriam ser regulamentadas? Será que elas não deveriam ser de alguma forma contra-incentivadas? Porque a compulsividade explorada pelas grandes empresas, das pessoas, é uma coisa extremamente negativa, extremamente danosa à indústria de jogos. É verdade que existem alguns jogos que fazem de uma forma que as comunidades aceitam de uma forma melhor. Existem jogos como Halo ou Overwatch que predominantemente se dá para coisas, digamos assim, apenas visuais do seu personagem, ou no caso de Halo, itens que você pode conseguir tranquilamente jogando, e você consegue mais pagando, mas você pode conseguir jogando de forma tranquila. Overwatch é basicamente aspectos visuais dos seus personagens, mas não nada que você pague para ganhar, né? E nesses jogos que você paga para ganhar, o estímulo a se gastar dinheiro é muito maior e acaba quebrando o jogo. Mas eu gostaria de abordar esse tema aqui com vocês para pensar o seguinte: as pessoas que são contra a ideia de regulação, elas precisam pensar bem no que elas estão falando, porque a regulação ela é fundamental. Percebam nesse caso, nós precisamos de novas formas de regulação porque a indústria, nesse caso, não está se autorregulando. Eu sou absolutamente favorável à autorregulação da indústria no que tange as faixas de idades para jogos, porque a indústria foi capaz, em vários países, de construir ratings que dizem: esse jogo é inadequado para menores de 18 anos, esse jogo é inadequado para menores de 17 anos. E o mesmo para filmes, né? E outras formas de mídia, né? E outras formas de entretenimento. Então, mas nesse caso a indústria ainda não está se regulando. E práticas altamente predatórias estão sendo desenvolvidas, que são profundamente danosas aos consumidores. Então, claro que uma parte, os jogadores devem se organizar e protestar, isso vem acontecendo. A Electronic Arts, nesse ano, foi alvo de muitos protestos dos jogadores por causa das práticas de loot boxes no jogo Star Wars Battlefront 2, ao ponto de que a Electronic Arts chegou a perder algo em torno de 3 bilhões de dólares nas ações, porque eles tiraram as loot boxes, a repercussão foi tão negativa que eles tiraram, e eles chegaram a perder nada mais nada menos do que 3 bilhões de dólares. O ano ainda foi predominantemente positivo para a Electronic Arts em termos de dinheiro, embora eles estejam sendo muito criticados pelas pessoas da indústria e comunidade de jogadores. Me parece claro que regulação se torna necessária para proteger crianças e proteger pessoas que têm comportamentos compulsivos. É necessário que seja dito o que está sendo feito, né? Que tenha avisos de idade, controle parental para que não permitir que crianças usem esse tipo de coisa, e mais do que isso, em jogos que você compra,
quer dizer que você paga dinheiro, eu não vejo por que essas microtransações devem ser colocadas, a não ser que sejam apenas por elementos estéticos, né, dos personagens e que tenham, como eu disse, elementos de regulação fortes. A primeira coisa já vem acontecendo aconteceu esse último ano de 2017, ano passado. Ano passado, a indústria e os jogadores vêm se organizando para criticar duramente e se contrapor a essas práticas. Mas o passo seguinte envolve uma questão política, uma organização política para combater essas práticas predatórias. E eu acho até que nós devemos estudar essas práticas predatórias para melhor compreendê-las, né? Eu acredito que é uma área de interseção entre jogos, saúde e política. Porque para solucionar essa questão vai ser necessária uma ação política. Como eu disse, em alguns países essa questão já foi parar no Congresso, no Senado, e existem políticos defendendo que essas práticas são semelhantes à prática de cassino e por isso devem ser altamente reguladas e regulamentadas e em alguns casos até proibidas. E eu apoio essas iniciativas que estão acontecendo em países como Bélgica, Holanda e em alguns outros lugares. Não por acaso aconteceu a regulação nos alguns dos países mais desenvolvidos no mundo, né? Onde a preocupação apareceu em relação a essas práticas. É isso aí. Se vocês quiserem saber mais sobre microtransações, eu vou colocar links na descrição. E também gostaria de dizer para vocês para tomarem cuidado, porque até minha mãe foi exposta a esse tipo de coisa. Ela felizmente não caiu no conto do vigário, né? Talvez pela experiência, pela ser uma pessoa viva nesse aspecto, né? Esperta. Mas não só as crianças, mas adultos e hoje a idade média de um jogador é 38 anos, né? Não se engane em pensar que é uma coisa apenas para crianças. E essas práticas muitas vezes aparecem de forma sorrateira para pessoas que não estão acostumadas, não ainda refletiram e podem ser capturadas, né? E acabar gastando muito dinheiro e, enfim, se prejudicar por causa disso. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês se inscrevam e deem um like. E a gente vai ainda discutir microtransações e muitas outras questões atuais aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. É isso aí.